Chamar agora o Thiago Belin, presidente do Grupo Anitta Schultz, e da Estúdio A. Estilo A. Ô, pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago Belin, sou presidente do Grupo Anitta. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui faz parte de empresa familiar? Por favor, levanta a mão. Bacana. Eu vou contar aqui para vocês como foi o processo da sucessão dentro do nosso negócio. Não vim aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas como realizou no nosso. Então, essa turma que está aqui no quadro é o conselho administrativo do nosso negócio hoje. Dona Anitta, seu Carlos são os fundadores da empresa e eu e minha irmã somos os sucessores. A sucessão não deve ser encarada como um evento que acontece de um dia para o outro, mas sim como um processo que leva tempo para ser executado. Falando um pouquinho do nosso negócio. Hoje a gente tem 6 negócios, a Anitta Schultz com 14 lojas, a Estilo A com 14 lojas, a gente também tem a franquia da Schultz com 3 lojas, Luz da Lua, Democrata, 550 colaboradores, um centro de distribuição, um e-commerce e 450 mil clientes cadastrados na nossa base. A gente atua nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Trabalhamos com mais de 200 marcas e essa é a foto da nossa principal loja, a Anitta da Avenida Mato Grosso. Alguém aqui conhece essa loja aqui? Bacana, pessoal. Para nós é uma honra, tá? Por falar em honra, para nós é uma honra o convite de estar aqui. Obrigado, tá, Jean? Obrigado ao pessoal da produção que está muito capricho aqui. Você conhece essa casinha aqui? Aqui foi onde a Anitta nasceu. Essa era a nossa casa, aquela pequenininha ali é a Daniela. Essa aqui é uma amiguinha dela que eu não sei quem é. Maria Rita. Nessa casa aqui a gente morava. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul, porque o estado do Mato Grosso do Sul, na época, era muito promissor. Muitos gaúchos vinham para cá. E a gente ouviu falar que aqui era um estado bom, e realmente é. E eles eram vendedores de sapato lá na região deles, e eles vieram para cá, e meu pai virou representante comercial. Então, ele pegava os sapatos de algumas fábricas e vendia nas lojas aqui de Campo Grande. A dona Anitta, sem nada para fazer em casa, ela pegava o mostruário do seu Carlos e vendia para as vizinhas. A dona Anitta é uma excelente, a melhor vendedora que eu conheço até hoje é a dona Anitta. Vendia para as vizinhas ficavam encantadas com o atendimento e com a qualidade dos produtos, e as pessoas falavam, vamos ali na Anitta, vamos ali na Anitta. E essa casa começou a virar ponto. O seu Carlos, ao invés de comprar mostruário ou comprar mercadoria para vender para os outros lojistas, ele começou a comprar mercadoria para ele. E a nossa casa foi se transformando em loja. Teve um dia que eu, dormindo em casa no domingo, tem gente aqui do bairro, inclusive, aqui, que está aqui no bairro. Dormindo em casa no domingo, meus pais entraram no quarto, arrancaram a porta do guarda-roupa, pegaram um lençol da minha cama, botaram aqui na frente. Como é que faz aqui o ponto, você sabe, Fernando? Aqui, ó. Bom, botaram aquela tábua aqui na frente, com um cavaletezinho, meteu um lenço em cima, sapato, e aí nasceu a primeira loja de fato da Anitta. Depois a loja foi crescendo, foi lá para o fundo e tomou toda a conta da casa, até chegar a um ponto que não cabia mais, a gente estava morando no fundo, enfim. Ali começou a Anitta. E eu estou contando essa história, gente, porque eu vou traçar um paralelo entre a história da empresa com a história da sucessão. As duas coisas andaram juntas. Graças a Deus, a nossa história de sucessão é uma história saudável. A gente teve muito problema, a gente teve muito pau, isso existe, da briga, mas todas as discussões elas foram muito bem remediadas e eu vou explicar por quê. Bom, dona Anitta, me perdoe,
eu fiz uma linha do tempo ali em cima dos 40 anos de história da nossa empresa. E para cada item ali eu coloquei a foto do momento e eu dividi o processo de sucessão em 3 etapas: o legado, o aprendizado e a sucessão de fato. Aqui a dona Anita, quando ela ainda não era lojista. Aqui já em 1990, quando eles criaram a loja da Avenida Mato Grosso. Essa é uma foto de uma reforma, a gente não tem fotos da época da construção da loja, mas na época a Avenida Mato Grosso ela não era asfaltada até o final, né, seu Carlos? Era até ali perto do Parque dos Poderes. Então eles construíram ali a primeira loja e eles trabalharam muito. Eu não via eles saíam de casa antes de eu acordar e voltavam depois que eu já estava dormindo. Então foi um período que eu sabia que eles trabalhavam, mas eu não sabia o que eles faziam, porque eu era criança. Me levavam na loja às vezes e aí, nos anos 90, eles foram crescendo e abrindo novas lojas. Então, abriram no centro, depois abriram no shopping. E, em 2004, eles abriram a primeira loja fora do estado, no Mato Grosso. Nesse período, eles tinham 8 lojas. Aqui foi construído o legado da Anita, a história da Anita. Esse legado que a gente ouve da história da casinha, esse legado teve um papel e um peso muito importante na história da nossa família. O senso de responsabilidade pelo que eles construíram. Todas as discussões que a gente tem até hoje de comitê, elas são acalmadas quando a dona Anita olha e diz, não. A gente tem um conselho administrativo, onde o seu Carlos é o presidente e nós somos os conselheiros, e mesmo que a gente tenha voto maior, se a dona Anita disser que ela não quer, a gente não faz. E isso a gente tem por respeito na nossa essência. Tudo que a gente construiu e todo o processo de sucessão foi embasado por conta desse respeito. E esse respeito, ele se difundiu na nossa família, ele é mútuo. A gente não faz nada se a Dani não concordar, a gente não faz nada se o Tiago não concordar, a gente não faz nada se o seu Carlos não concordar. Isso foi, para mim, fundamental para o processo de sucessão sadio. Tá? Obrigado. Obrigado, meus pais, também, por tudo que vocês fizeram. Bom, no período de legado, a gente não fazia muita coisa, só ia lá encher o saco. Só que nos anos seguintes, a gente começou a participar ativamente da loja. E a gente começou a ser protagonista de alguns projetos dentro do nosso ambiente. Como a gente era muito ligado em tecnologia, a geração mais nova, a gente conseguiu trazer para dentro do negócio algumas coisas que o mercado exigia. Em 2008, nós criamos o nosso e-commerce, que foi muito importante para nós na época, foi um case de sucesso. Em 2010, eu conheci um cara que faz um trabalho muito bacana, igual o Eduardo aqui. É um cara que ajudou a gente a construir a nossa holding. Quando ele me encontrou, e ele me disse uma frase que eu me lembro até hoje, que me impactou, que fez a gente refletir sobre a importância de organizarmos o nosso negócio no que diz respeito à sucessão. Ele falou, herança é o que o morto deixa para os vivos se matarem. Aquilo foi tão forte que eu cheguei para a família e eu trouxe essa ideia, mesmo sabendo que era uma ideia indigesta para pôr na mesa para os meus pais, porque quando você fala de herança, a primeira coisa que vem na mente é morte. Às vezes o pai fala, pô, o cara já está querendo me matar. Mas não é isso. É o que os meninos falaram, é ser inteligente e fazer as coisas de forma antecipada para que você evite transtornos e prejuízos do futuro. Nesse momento, a gente criou a nossa holding patrimonial. Continuando o nosso processo de aprendizado, a Dani trouxe para dentro do nosso negócio as franquias. Então, a gente tem hoje várias franquias onde a Dani iniciou esse trabalho dentro do nosso negócio. Em 2012, a gente passou por um processo traumático, tá? A gente foi obrigado a ingressar no lucro real, onde a carga tributária é diferente por conta do tamanho e o faturamento do negócio. Em 2014, a gente foi para o centro de distribuição. A gente já tinha, acho que, 16 lojas nessa época.
Em 2015, a gente montou a Estilo A. E em 2017, a gente transformou o nosso crediário no Estilo A Card, que é um cartão próprio, que é um negócio. Por que eu citei esse período de aprendizado? Foram anos onde eu e minha irmã fomos protagonistas do negócio, a gente assumiu projetos e a gente sempre teve apoio e conselho dos meus pais. Tudo que a gente fazia, a gente sentava e conversava. A gente sempre teve um conselho administrativo na hora do almoço, a gente tinha um conselho administrativo na hora do jantar, a gente tinha um conselho administrativo na hora de tomar uma cerveja, a gente tinha um conselho administrativo itinerante. Onde a gente estava deliberando projetos. E todos esses projetos a gente teve o apoio técnico dos meus pais. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado. Foi tão rico esse momento de aprendizado que o processo de sucessão, de fato, ele aconteceu em 2020, quando chegou o Covid, e que todo mundo aqui viveu esse momento, teve que ficar em casa com as portas fechadas, e a gente, sem saber para que rumo ir, meus pais se afastaram do negócio, ficaram 2 meses resguardados por conta da saúde, e eu e a Dani ali buscando soluções para os problemas. Quando eles voltaram, o negócio estava melhor do que quando eles tinham ido. Então, ali, eles começaram a ganhar confiança na nossa autonomia. Por isso que eu digo que foi um processo saudável, porque a gente teve um momento de legado, a gente teve um momento de aprendizado e a gente teve um momento onde a gente foi forçado a assumir de fato o negócio. Aí a gente pegou, mapeou o que a gente acreditava e a gente traçou um plano para o nosso negócio pós-pandemia. Esse plano foi apresentado para a empresa, para os diretores, e ali a gente formou o conselho de administração, onde a gente tem um cargo de presidente, a gente tem um conselho formado pelo presidente Seu Carlos, a dona Anitta conselheira, o Tiago conselheiro, a Dani conselheira. E desse momento saiu o plano de expansão do nosso negócio. E esse plano de expansão requer ou trouxe à mesa algumas coisas diferentes do que a gente já tinha. Até então, toda a nossa estrutura, toda a nossa evolução estava baseada no pilar familiar. A partir desse momento, de 2020 e 2021, a gente entendeu que a gente precisava se despedir de alguns egos, porque a gente era marketing, a gente era compras, a gente era financeiro, a gente era tudo, a gente queria ser um super-herói do negócio. A gente tinha essa... E a gente se despiu desse ego e a gente entendeu que trazer profissionais e executivos faria com que a gente subisse um degrau além do que aquele que a gente já tinha conseguido subir. Foi um momento muito importante no nosso negócio, onde a gente profissionalizou, e aí a gente executou um plano de expansão, fazendo com que a nossa empresa dobrasse de tamanho nos últimos 2 anos. Então, hoje a gente tem no nosso negócio o conselho familiar, a gente tem, eu sou presidente, a gente tem CEO, a gente tem executivos de vários mercados atuando no nosso negócio, e todos eles participam dessas reuniões de conselho. Essa aqui é uma foto do nosso plano de expansão de 2022, onde a gente entrou no estado de Goiás. E essa é uma foto do nosso plano de expansão desenhado para 2024, onde a gente vai sair da zona primária, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, a gente vai para o mercado nacional. O resumo da nossa história é isso, gente. Muito obrigado, e é isso aí. Fernanda, antes de você continuar, nós gostaríamos, Café com Negócio, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Office Formato pelo mobiliário do evento aqui no palco. Nosso muito obrigado.